eu continuo batendo na mesma tecla. A maneira de resolver, ela é a sua. Isso que é o gostoso, de ver você pesquisando, e você encontra várias maneiras de resolver. O professor Tiago Pacífico resolve de uma maneira, o professor Pacífico resolve de outra maneira, o PH resolve de outra maneira. Quer dizer, todo mundo... E você, com o tempo, você vai criar a sua maneira. Você não precisa ser um matemático para criar a sua técnica de resolução. E isso que leva você ao sucesso. Acredite. Tá certo? Então vamos agora voltar às nossas questões. Então diz assim, questão de número 44. Sesgan Rio, gente. 110 pessoas compareceram a uma festa de confraternização realizada por uma empresa. Nessa festa houve partidas de vôlei e de futebol. Epa! Como sempre, vôlei e futebol. Sempre são quebrados. Se 54 pessoas jogaram futebol, 54 jogaram futebol, 38 jogaram vôlei e 44 não participaram de nenhuma das duas atividades. Eita, só enchendo a cara. Quantas pessoas jogaram vôlei e também, tá certo, futebol? Beleza, questãozinha de conjunto, tá certo? Questãozinha de conjunto. Então, vamos imaginar, lembre, total, pegando os dados, coletânea de dados, total. Então, coletânea de dados, total, são 110 pessoas. Aqui onde está o segredo da questão. Lógico, numa prova, não dá para fazer assim. Vai logo pegando e montando a questão. Então, 110. Ele diz, houve partida de voleibol, 54 jogaram futebol. Então, futebol, vamos pegar aqui. Futebol foram 54. Jogaram futebol. Certo? 38 jogaram vôlei. Vôlei, 38. Jogaram vôlei. Tá certo? Nenhuma, certo? Nenhuma. Só enchendo a cara. Foram 44. Pronto. Então vamos agora. Aí como é bem simples. Então, conjuntozinho. Pronto. Isso aqui é futebol. Isso aqui é vôlei. E fora, então vamos lá. Então como é que eu começo a questão? Começa aqui 54. Beleza. E aqui nós temos, 54. E aqui nós temos 38. Fora, nós temos 44. Então, como é que é o segredozinho da questão? Já fizemos questões parecidas com essas. Você soma, quando são dois conjuntos, você soma e vê o que passa. Tá certo? Lembre que nesses dois conjuntos, ao todo tem que ser 110 e tira quem? 44. Aqui nós temos 6, certo? 5, nós temos 6. Então, nesses dois conjuntos, lembrando, nesse espaço aqui, total, nesse espaço nós temos 66. Ora, se nós imaginarmos, então nós vamos ter 54, olha aqui. Se nós imaginarmos, então nós vamos ter, aqui, 54 mais 38. Então vamos ver agora o que dá. Dá 12, 5, 3, 8, 9. Então dá 92. Mas era para ter dado quanto? 66. Deu 92, então é só subtrair. Então 66. Então o que nós temos aqui? Nós temos 6, então nós temos 26. O que representa para nós 26? É o que está aqui dentro. É o que ele queria determinar. Lembre, isso, gente, é nada mais, nada menos do que o número de elementos de A união B. Deixa eu deixar guardadinho para você aqui, na hora que você tiver dúvida. Precisar, isso é o número de elemento de A, mais o número de elemento de B, menos o número de elemento de A, interseção B.
Então, o número de elemento de A, união B, o número de elemento de A, união B, na realidade, é isso aqui. Ó, número de elementos da união, do todo, a gente chama de união. São os elementos de A, mais os elementos de B, menos quem? A interseção, porque ela entra nas duas. Quando eu pego os elementos de A, eles já estão lá. Quando eu pego os elementos de B, estão lá. Tá certo? Então, lembre, isso é fácil de fazer. Como é que eu faço? Soma todo mundo e vê o que passou. Era 66, foi para 92, então passou 26. Então, representa o quê? A interseção. Se você quer saber quem está aqui, é fazer 54 menos 26. Se você quer saber quem está aqui, só pegar 38 menos 26. Aí você tem o total de elementos que estão aqui, só em F, só futebol, aqui só vôlei. Aqui as duas. No enunciado da questão, veja que no seu material, ele pergunta quantas pessoas jogam vôlei e também jogam futebol. Resposta correta, vôlei, futebol, pela figura, nós temos 26. 26 está no item B de bola. Não pode perder uma questão dessa. A gente chama a questão dadinha de dada. Ok? Então, veja. Pronto. Nós temos a questão de número 45. Não vá se apavorar, não. Isso é uma fotografia. Matemática, a interpretação da fotografia é simples. Dados, é dados. O resto é enfeite. Então, veja comigo. O avanço dos morros. O número de pessoas que vivem em favelas no Rio de Janeiro só cresce e representa uma parcela cada vez maior da população da cidade. Então, revista Veja, 17 de março de 2010. Então, veja aqui o que eu tenho. Vamos agora à fotografia, tá certo? Então, vamos à fotografia. Então, ó, em 1991, olha quantas mil pessoas tinham para passar em favela. Em 91, em 2010, olha aqui o que nós temos. Que marmota é essa, gente? E continua, tá certo? Então, continua, passo a passo, aumentando. Só que aqui, 1 em cada 6 moradores da cidade vivem em favela. Aqui, 1 em cada 5 moradores da cidade vivem em favela. Olha aqui, gente, que coisa louca, que coisa absurda. Então, vamos entender qual seria, o que ele quer na questão. Tomando como base os dados da reportagem e considerando que a projeção para 2010 se confirme, qual será em milhões de habitantes o aumento da população da cidade no Rio de Janeiro de 91 até 2010? Então, veja a figura. Então, ok, deixa eu voltar para a figura. 1 em cada 6 moradores. O que é isso? 1 em cada 6 moradores. Ó, então, 1 em cada 6 moradores. Então, deixa eu mudar um pouquinho aqui para melhorar. Deixa eu ir para uma coisa bem interessante que eu quero que vocês entendam. 1 para 6. Então, a ideia é essa daqui, certo? Então, a ideia de 1 para 6, essa daqui. A ideia de 1 para 6. O que quer dizer? De 1 para 6. Então, eu tenho isso aqui. É fração, gente. A gente pensa que não é uma fração. Então, isso aqui, vamos chamar de cidade. Cidade, 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 cidade. E aqui é o quê? Favela. Pronto. O mesmo, 1 para cada 6. Então, de 6, olha aqui, vou voltar só para te mostrar. Ó, 1 de cada 6 moradores da cidade vivem em favela. Então, ó, então eu tenho 6 moradores. Então, esse aqui vive em favela, o resto. Isso aqui representa, pelo gráfico, vou voltar ao gráfico, é muito importante, 896 mil.
Ó, uma parte, né? População de favela, ó. População de favela, uma parte. Então, isso aqui na realidade é 896 mil, uma parte. Então, na realidade, o total vai ser o quê? É só multiplicar isso aqui por quem? Por 6. Então, o total, nesse caso, lembre, nós estamos trabalhando em 1991. Então, o total da população é 6 vezes 896 mil. Então, na realidade, em 1991, nós temos, tá certo? Nós temos a população ao todo, vai ser 5 milhões, quando você multiplica isso aqui, então vai ser 5.376.000, certo? Habitantes. Pronto. Lembre, vou reforçar, 1991. Pronto. Temos uma outra situação, certo? Uma outra situação. Qual é a outra situação? Em 2010. Ali era 1991. Em 2010. Em 2010, o nosso amigo está dizendo a seguinte coisa. Então, vamos reforçar, certo? Então, vamos reforçar o que é que o nosso amigo está dizendo. Tá certo? Então, vamos reforçar o que ele está dizendo. Ele está dizendo que, vou atrás daquela fotografia. Ele está dizendo que, olha aqui, que 1 de cada 5 moradores da cidade vive em favela. 1 de cada 5. Então, vamos voltar. 1 de cada 5. Então, nós temos 1, 2, 3, 5. Então, ó, cidade, e aqui, favela. Então, nesse aqui, preste atenção, morador de favela. Voltando, eu quero chamar bem a atenção, ó, 1,3 milhão. Isso aqui é a quantidade que mora em favela, não é a população da favela. Então, essa quantidade, tá certo, é de 1.000, deixa eu pegar aqui os dados, né? 1,3 milhão, eita menino, 1,3 milhão, certo? Então, é como se eu tivesse, isso aqui, na realidade, 1.300.000 pessoas. Se eu quero saber o total da população, é multiplicar isso aqui por quem? Multiplicar isso aqui por 5. Se nós multiplicarmos por 5, então nós temos, certo? 3 vezes 5, 15, 6. Pronto. Então nós temos 6.500.000 pessoas. Isso, lembre, deixa eu refazer, em 2010. Lembre, em 1991 foi isso aqui, tá certo? Em 2010, tá certo? A diferença, é isso que ele quer. A diferença, então a diferença, 6.500.000, certo? Então não precisa nada. Aqui, foi de quanto? 5.376. 5.376. 6.500.000, 5.376. Se nós fizermos essa diferença, vai dar 1.124. 6 para 10, 4.
vai 1, 8 para 10, 2, vai 1, 4 para 5, 1. Então, isso aqui, pronto. Ele pergunta na questão, tá certo? O aumento da população da cidade do Rio de Janeiro foi de quanto? 1.124.000. Então, se você procurar a opção 1.124.000. Então, opção C. Viu como é interessante a fotografia? Certo? Todos os dados, tá certo? Todos os dados da questão eu tirei daquela fotografia. Certo? Então, todos os dados da questão, todos os dados estão aqui. Lembre, população da favela, população da favela. Então, vamos para a seguinte questão. Outro gráfico. Essa questão, né, se você ler com atenção, é uma questão que não merece, não é complicado nem nada. Mas tem aluno que olha o gráfico e já passa pula para outra. Não é assim. Então, vamos com calma. Então, vamos ler melhor, entender. Uma empresa, certo? Assinou contratos de fornecimento de água bruta e de água tratada para o seu complexo industrial. A empresa começa a receber, tá certo? 5.000 metros cúbicos de água bruta. Tá aqui, ó. 5.000 metros cúbicos de água bruta em setembro. Então, em setembro, aqui ela recebe 5.000. Certo? Em setembro, então tá aqui os dados. 5.000 metros cúbicos. A quantidade fornecida aumenta de acordo com as necessidades, até atingir em maio, tá aqui em maio, tá certo? Tá certo? Em maio, 800.000, até atingir em maio de 2011, 800.000 metros cúbicos por mês. Então, 800 metros cúbicos por mês, tá certo? Suponha que a quantidade de água bruta fornecida aumente linearmente. Então, está aqui, está aumentando linearmente. A quantidade de água, como mostra o gráfico abaixo. Então, tudo bem. Essa informação é maravilha. Então, vamos ver o que ele quer saber. Quantos milhares de metros cúbicos serão fornecidos em janeiro de 2010? Pronto. Então, vamos ver aqui. Pronto. Nós temos essa informação aqui. Deixa eu trazer esse gráfico, tá certo? Você segura o gráfico aí, eu vou para um espaço. Então, eu tenho, deixa eu fazer aqui um gráfico, para melhorar um pouquinho, eu explicar para vocês isso aqui. Então, eu tenho, certo? Eu tenho isso aqui. Pronto. A informação que eu tenho é que isso aqui é 10. Esse é o mês de setembro, certo? E aqui é 5. Tenho a informação, tem uma outra informação, que isso aqui é 11. Isso é o mês de maio, certo? E a informação que eu tenho, certo? Que isso aqui é 800. Pronto. Outra informação que nós temos do gráfico, deixa eu ver aqui com vocês. Isso aqui são os meses, certo? Então, número de meses. Isso aqui é metros cúbicos. Pronto. Aqui meses e aqui metros cúbicos. Pronto. Então, mês de setembro, mês de maio e tudo bem. Então, no enunciado, ele diz quantos milhares de metros cúbicos serão fornecidos em janeiro de 2011. Ora, janeiro. Então, nós temos aqui. Então, vamos ver. Só para facilitar um pouquinho mais o nosso gráfico. Nós temos setembro. Nós temos outubro, nós temos novembro, nós temos dezembro, nós temos janeiro. Opa! Então, nós temos um bocado de coisa aqui. Deixa eu estender. Então, não deu ali. Então, nós vamos aqui. Então, se nós... nós temos setembro, nós temos outubro, nós temos novembro,
nós temos dezembro, nós temos janeiro, nós temos fevereiro, nós temos março, nós temos abril e nós temos maio. Lembre, essas duas informações eu tenho, certo? O nosso amigo está querendo aqui. Se você observar, bem simples, se você observar, janeiro é o ponto médio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Então nós temos 1, 2, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então nós temos 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades. Então isso aqui é o ponto médio. Então na realidade, se é ponto médio, está feita a questão, ó. Se isso aqui é ponto médio, se essa quantidade é 1, né, de 10 para 11 é 1, um período, então essa quantidade é a metade. Então, aqui nós temos a metade, nós temos a metade. Então, isso aqui é 10,5. Certo? 0,5 para um lado, 0,5 para o outro. Então, 10,5. Automaticamente, tá certo? Se isso aqui é a metade, pela nossa regrazinha de proporcionalidade, isso aqui também vai ser a metade. Então, pela proporcionalidade, também isso aqui, esse pedacinho aqui é igual a esse. Ora, então nós temos, sem dificuldade nenhuma, então o que que nós temos? Ora, esse segmento todinho é 800 menos 5. Se é a metade, então eu tenho que dividir por quem? Por 2. Então, nós temos 800 menos 5. Então, fazendo essas continhas. Então, se eu pegar 800 menos 5, então nós temos 795. Se eu dividir por 2, tá certo? Isso aqui dá 397,50. Então, o que é esse 397,50? É esse valor aqui, 397,50. 397,50. Mas, na realidade, o nosso amigo está querendo saber quem é esse consumo aqui. Ele pergunta, quantos milhares de metros cúbicos serão fornecidos em janeiro de 2011? Então, esse valor, ó, deixa eu reforçar aqui, é esse valor que ele quer. Então, lembre, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 5, que é esse pedacinho aqui, ó, que eu já tenho, mais 397,50. 397,50, vou 395. Se nós somarmos, então nós vamos ter exatamente 402, certo? 402,50 metros cúbicos. Pronto. A pergunta, quantos milhares de metros cúbicos serão fornecidos em janeiro de 2011? Tá certo? 402,5 metros cúbicos. Então, essa é a resposta da minha questão. Então, o item correto é C de casa. Questão de proporcionalidade. Tá certo? Questão de proporcionalidade. Não precisou, por quê? Porque nós pegamos ponto médio. Se pegamos ponto médio, também é ponto médio nessa parte aqui. Então, lembre, isso aqui, ó, esse pedacinho aqui é 5 e esse pedacinho, para você entender bem no gráfico. Vamos para a próxima? Pronto. Então, nessa próxima questão, é a questão de número 47. Então, vamos colher, né, os dados. Então, veja comigo. Segundo o relatório da China Internet Network Center, divulgado em julho de 2009, a China possui 384 milhões de internautas. 384 milhões de internautas, certo? O número de internautas com menos de 30 anos supera
em 9 milhões o dobro de número de internautas com 30 anos ou mais. Quantos milhões de internautas com 30 anos ou mais existem na China? Então lembre, essa é a questão de número 47. Então veja comigo, 47. Então eu tenho dois referenciais. Eu tenho que verificar, primeira questão, eu tenho que X para mim vai ser quem tem menos de 30 anos. Então deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Ó, menos de 30 anos eu vou chamar de X. Maior ou igual a 30 anos eu vou chamar de Y. Então, vamos ao sistemazinho. Compra material. O número de internautas, ele diz, segundo, possui, então, X mais Y, nós temos 384 milhões, tá certo? Ele diz, o número de internautas com menos de 30 anos, ó, menos de 30 anos, tá certo? Que é X, então, menos de 30 anos, supera em 9 milhões o dobro, quer dizer, duas vezes o número, então 9 milhões, o dobro, tá certo? Que tem de mais de 30 anos. Pronto. Nesse sistemazinho, o que nós vamos fazer? Substituição. Ó, então, X, que é 2Y mais 9, mais Y, isso é igual a 384. 3y, ó, 2x mais, ó, 2y mais y, 3y, igual a 384, deslocando o 9, então, menos 9, certo? Então, o que nós temos? Nós temos 3y é igual a 375, tá certo? Então, y é 375 dividido por 3. Se eu pegar 375 e dividir por 3, vai dar y igual a 125. Pronto. Y é igual a 125. Se nós queremos saber o valor de x, lembrando que x mais y é igual a 384. X mais 125, tá certo? Dá 384. Se você pegar 384 e tirar 125, né? Se você pegar 384 e tirar 125, você vai encontrar x igual a 259. Pronto. Então agora vamos fechar a questão. Então no nosso enunciado, certo? Ele diz, certo? Quantos milhões de internautas com 30 ou mais? 30 ou mais. Então, está caracterizando quem? O valor de y. 30 ou mais, caracterizando o valor do y. Tá certo? Então, nós temos, na realidade, 125 milhões de internautas. Então, vamos ao gabarito? Então, 125. Era o valor do y que ele estava querer. Então, B de bola, tá certo? Eu quero só alertar vocês que eu fiz de propósito. Eu fiz de propósito aqui, eu gostaria de alertá-los. É bom saber o que você quer na questão. Se não, olha aqui, tá vendo isso aqui? Você faria sem necessidade, tá certo? Sem necessidade. Você não já encontrou o Y? Não era o Y que ele queria? Ó, se você observar, não era o Y, ó, quantos milhões... Não era isso que ele queria? Então ele queria o valor de quem? O valor de Y. Na hora que você encontrou o valor de Y, você teria já a resposta. E você teria o quê? Ganho de tempo. Vá em frente. Nós acreditamos em você.